noite eu pedi o pastor Eli para orar pela vida do servo do Senhor. Fique de pé, irmãos, vamos orar pelo pastor, porque Deus quer falar contigo, a mensagem já está pronta, direto no coração de Deus para o teu coração, amém? Soberano, amado, querido Deus, na noite desse dia, Pai, já entrego a vida do teu servo em tuas mãos. Agora, esta noite, o teu Espírito escolheu, Pai, para ser o porta-voz, o mensageiro, Pai, das boas novas que é a tua palavra. Jesus trabalha na vida do teu filho, na vida da sua casa, da sua família. Senhor, que ele diminua, que o Senhor cresça, que o teu nome venha a ser, Senhor, exaltado na vida dele e na vida dos filhos. Enquanto ele traz a palavra, vai pelejando Deus pela igreja, vai preparando, Deus, os corações para como uma terra, Pai, arada, uma terra preparada para a preciosa semente, Pai. E o teu Espírito vai regar e vai ter frutos que te glorifiquem, para a honra e glória do teu nome. Assim seja com ele e seja com o teu povo nesse lugar. Repreende, Pai, toda distração, todo demônio, Pai, que rouba, Pai, a palavra, seja repreendido, anulado na noite desse dia. Desperta o teu povo, Espírito Santo, para o teu falar e o teu agir no particular com cada um, porque, Pai, a palavra é uma só, Senhor, mas, Senhor, a providência é sua, e o trabalho é seu na vida de cada um. Glória a Deus. A forma como essa palavra vai chegar na vida de cada um. Glória a A prova Deus. do Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade e o estado de cada um. Porque eu te glorifico, já com a certeza, que a tua palavra que é viva e eficaz, dará frutos que te glorifiquem, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A minha esposa não pôde estar comigo aqui, nem minha filha, porque quinta-feira passada ela passou por um processo de cirurgia, uma semana, hoje, e minha filha também não pôde estar porque estava com ela. A filha até se formou enfermeira nesse dia, aí está aproveitando para fazer um ensaio lá por ela. Então, foi por conta disso que elas não puderam estar hoje aqui. Uma oportunidade, elas estão aqui. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem gosta de ouvir não? Ninguém. Não? Não gosta? Não? Abaixo? Quem gosta de ouvir não? Ninguém? Então vocês vão ter que aprender a ouvir não. Abra a Bíblia de vocês, Gênesis. Vamos ler um versículo. Eu já falei alguma coisa sobre isso um tempo atrás. E eu quero compartilhar isso com vocês. É povo de Deus. A gente precisa aprender dentro da Bíblia e extrair dela o que é importante para a nossa vida. Nem tudo que aparentemente é ruim pode ser ruim. Deus transforma as coisas na tua vida que você fica sem saber como aquilo aconteceu. Todos acharam? Gênesis 2, versículo 17. Só versículo 17. Bem conhecido, né? Diz assim, ó. Mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vai tomar assento. Aleluia. Deus estabelece regras
É claro que o não, ele estabeleceu para Eva não comer da árvore do conhecimento bem e mal. Geralmente, quando alguém fala não para nós, ele está te limitando em alguma situação. Ele não quer que você faça alguma coisa. Às vezes até ele está te impedindo de você andar ou prosperar em alguma coisa. Esse não é o mesmo não que Deus fala. Então, o não de Deus, para ele, é muito significativo. Quando Deus diz não, o não dele não é limitar você, é te proteger. Então, por isso que eu perguntei, quem gosta de ouvir não? Não, para nós, parece que alguém está me limitando a fazer alguma coisa. Mas Deus, quando diz não, Ele não está te limitando, Ele está te protegendo. Então, algumas vezes Deus diz sim, Deus diz não, Ele diz espera ou Ele faz silêncio. Nem todas as vezes que Deus silencia, Ele não está olhando para você. Ele não está vendo a tua situação. Às vezes nós oramos e falamos assim, Deus não está olhando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Deus está vendo, irmão. Então, Deus ele não vai te limitar, Ele vai te proteger, como eu estava falando. Então, esse silêncio, por exemplo, Deus ficou 400 anos sem falar nada, sem profetizar nada, sem dizer uma palavra. Nem por isso Ele deixou de agir. Aí o que a Bíblia nos mostra acerca disso? Lá em Gênesis 3,15, ele disse que viria um que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Jesus foi ferido na cruz do Calvário, não porque ele achou engraçado aquilo, foi cumprindo uma profecia que está lá em Gênesis. E logo depois, em Gálatas 4,4, Deus diz que, havendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então preste bem atenção, Deus ficou calado esse tempo todo, mas Ele estava agindo em nosso favor. Glória a Deus! Deus, quando faz silêncio, Ele não faz silêncio porque Ele está com raiva ou porque Ele não gostou daquilo que tu fez. Deus faz silêncio para poder trabalhar direito em nossa vida, irmão. Aleluia. Porque se Deus chegar para você e falar aquilo que Ele quer fazer, vai entrar ansiedade, vai entrar um monte de coisas na tua vida que não era para entrar. E você vai ficar ansiosa e ansioso por causa daquilo que Deus prometeu. Então Deus vai dizer não em algumas vezes. Tem hora que você vai orar e Deus não vai te responder, porque aquilo que você está pedindo a Deus, de repente, para Ele, não tem valor nenhum. Porque quando você pede, geralmente alguém ora querendo um benefício, e Deus tem outro benefício para todos. Aleluia! Deus, Ele tem coisas melhores, irmão, só que Deus age de uma forma ao contrário do nosso raciocínio e do nosso pensamento. Eu penso uma coisa e Deus pensa outra. Uma certa vez Ele diz, vocês são terreno e eu sou celestial. Os vossos pensamentos são terreno, os meus são celestiais. Não bate. O pensamento humano é um, o pensamento de Deus é outro. O que eu preciso fazer então, pastor? Eu tenho que me anelar ao que Deus fala. Eu tenho que esperar o que Deus quer. Ele vai me dizer não hoje, mas daqui um pouco Ele vai dizer um sim. Porque quando Ele disser sim, a tua
Por isso a Bíblia diz: pediste mal e não recebeste, porque pediste mal. Então às vezes a gente pede uma coisa e Deus quer fazer outra, irmão. Aleluia! Peça aquilo que Deus quer fazer e não o que Ele não quer fazer. Glória a Deus. Deus falou não. O não dele não é uma palavra negativa. Eu vou usar uma coisa aqui que eu não sei se vocês estão acostumados. Essa palavra não, no hebraico, ela tem 3 letras. Agora preste bem atenção que quando Deus diz não, eu vou te mostrar que o não de Deus tem um significado. Para nós parece uma coisa horrorosa, mas para Deus não. Então essa palavra Ló, não Ló, sobrinho de Abraão, ela tem 3 letras, que é o Lamed, o Nun e o Alef. O Lamed parece um cajado. Cada letra no hebraico, ela tem um significado. Por isso, a Bíblia do Antigo Testamento, hebraica, ela, entre linhas, Deus fala alguma coisa. Então, o que é esse Lamed? É o cajado. O que é o cajado? O cajado é autoridade, é ensino. Toda vez que Deus diz não, Ele está te ensinando. Aleluia. Ele está te guiando. Aleluia. Cajado é para guiar. Toda vez que Deus disser não, Ele não está te limitando. Ele está te protegendo de alguma coisa, porque Ele tem coisa melhor para você. Para nós, o não pode soar muito mal. Para nós o não pode soar muito mal, mas para ele não. O cajado também é autoridade, irmão. Quando ele disser não, ele está agindo com a sua autoridade. Deus não depende de ninguém. Nós dependemos dele, aleluia, mas ele não depende de ninguém. Quando ele fala um não para nós, aquieta seu coração. Porque se ele está dizendo não, alguma coisa vai vir melhor. Porque Deus, quando diz não, Ele tem uma melhor informação para a tua vida. Às vezes, isso já aconteceu comigo. Eu quero alguma coisa, eu tenho um pensamento, e Deus diz não. Aí eu logo penso assim: o que está de errado para eu não ter isso? É porque Ele tem coisas melhores, irmão. Deus não precisa falar para você: olha, meu filho, eu estou te falando não, porque eu tenho coisa melhor. A autoridade de Deus é não, porque eu vou fazer coisa melhor. Mas também Ele não vai te explicar por quê. E não pergunte, a gente tem mania: Deus, por que isso, por que aquilo? Ele não vai te responder. Jesus no Getsemane, Ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus ficou em silêncio, não falou nada. Por quê? Porque Deus tinha coisas maiores para fazer através dele. E ele entendeu e falou assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Não faça a minha vontade. Pediu alguma coisa, irmão, viu que aquilo não soou bem Deus. Olha, faça a tua vontade. O não dele vai ser a vontade dele que vai prevalecer. Aleluia. E a vontade dele é a melhor. Aleluia. Não é a pior. Sempre vai ser a melhor. Então, toda vez que Deus falar não, Ele está te guiando, Ele está te corrigindo, Ele está te protegendo. Mas Ele também, Ele quer que você se firme. Sabe por quê? Às vezes a gente se encontra diante de Deus como os pedintes e não como ouvinte. Às vezes a gente só pede e não quer ouvir Deus falar. Eu peço porque parece que isso é normal, eu só pedi e eu não quero vivenciar aquilo que Deus tem para mim. Nem tudo que eu quero vai acontecer, irmão.
mas vai acontecer do jeito de Deus. Aleluia. Mesmo que aquilo você não se agrade, mas Ele se agrada daquilo. Aleluia. Tu acha que Deus se agradou em mandar matar o filho? Tu acha que Deus ficou satisfeito em mandar Jesus morrer por nós pecadores? Tu acha que Deus ficou satisfeito? Mas tinha que morrer alguém. Alguém tinha que fazer alguma coisa pela humanidade. E Ele foi lá prontamente fazer. Ele não olhou para aquilo que Ele queria fazer. Jesus teve medo? Teve. Tu sente medo, irmão? Sente. Jesus também teve. Quando Ele fala, afasta de mim esse cálice. Só que, às vezes, o que acontece? Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles falaram assim, Senhor, olha como é que eles falaram, quero que o Senhor faça alguma coisa daquilo que nós vamos lhe pedir. Aí Jesus falou assim, tá bom, o que vocês querem que eu faça? Ele falou assim, ó, que assentemos uma à sua direita e outra à sua esquerda. Aí, por acaso, vocês vão tomar do cálice que eu vou tomar? Ou vocês vão passar pelo batismo que eu estou passando? Ou seja, vocês querem sofrer o que eu vou sofrer para alcançar a direita ou a esquerda? Vocês querem morrer como eu estou passando pela morte? Tem gente que quer pedir, mas não quer viver. Meu Deus. Tem gente que fala assim, eu quero ser assim, porque eu vou fazer isso, isso e isso. Deus sabendo que não vai fazer. Deus vai dizer não. E o não de Deus não é porque Ele não gosta de você, porque Ele está chateado com você. Geralmente o não que sai da nossa boca é isso. Eu estou chateado com alguém. Não, vou dizer não para ele. Mas o não de Deus é proteção para a tua vida, irmão. Glória! É proteção. Aleluia. Aleluia. Mas através dessa letra número, ele está te firmando ou fazendo uma conexão contigo. Deus quer um relacionamento maior com todos vocês. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, Deus, parece que há uma distância entre eu e o Senhor. Mas para se chegar a Ele, a Bíblia diz assim, ó, se achegai a Deus e Ele se chegará a vós. Como eu faço isso, pastor? Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Não tem outra forma. Deus, Ele quer unir a você, mas para isso você tem que se firmar e você tem que fazer uma conexão com Ele. Essa conexão também vai dar um sentido de pertencimento. Deus te quer para Ele, irmão. Aleluia. Ele não te quer 50%, Ele não quer 20% de você, Ele não quer 30%. Ele quer 100% de você. Aleluia. Quando Ele entregou o Filho, Ele entregou por inteiro. Ele não entregou a metade. Deus quer você 100%. Aleluia, Deus. Glória! E não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir disso. Porque se você não se entregar os 100% a Deus, vai ficar em falta. Então Deus, quando diz não, Ele não quer que você pare, desista ou então volte atrás. Porque tem muita gente que quando Deus diz não, larga Jesus, vai para outro ministério, ou então ele faz assim, ele vai para outra religião. Cansei de ver isso. Às vezes, Deus vai te dizer não através do líder. Aconteceu isso comigo. O rapaz aceitou Jesus ontem, já queria pregar hoje. Aí eu dei um livro para ele ir estudando, um livro de teologia sistemática. Eu falei, ó, vai sim, vai se familiarizando com isso. Um dia ele falou assim, pastor, eu quero pregar. Eu falei, cara, pregar não é assim, tu não vai chegar lá e falar qualquer coisa.
Aí ele botou na rede social assim, eu fui pedir um pastor para pregar, ele mandou eu esperar. O que a rede social tem com isso? Não soube esperar. Quem fez, mudou de ministério. Vai na paz. Eu não posso fazer nada. Eu não vou fazer uma coisa que não é para eu fazer, irmão. Eu vou matar o homem. Eu vou matar a pessoa. Não é, as coisas não se fazem de uma hora para outra. Então, para aqueles dois, Tiago e João, Deus disse não. Mas quando Deus diz não, ouça e obedeça. É uma coisa que acontece com o crente. A desobediência tem levado o crente a fazer coisas terríveis. Então Deus, Ele quer que você obedeça. Preste bem atenção, o apóstolo Paulo, em Atos 16, do 6 ao 9, ele estava indo para a Ásia. O Espírito de Deus falou assim, para e volta. Não vai. Mas ele foi com o coração cheio de vontade de ir para a Ásia, porque ele estava fazendo a coisa certa, pregando o Evangelho. Mas o Espírito falou assim, apareceu, né, como se fosse um macedônio, falou assim, passa a Macedônia. E o Espírito falou assim, vai para a Macedônia. Ele ouviu o que Deus falou e voltou. E lá eles fizeram uma grande obra. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Lembra que você às vezes pensa que está fazendo a coisa certa. É para Deus, mas é no lugar errado. Está no lugar errado, irmão. Tem que saber a hora certa, o lugar certo e se Deus concorda com aquilo. Afinal de contas, nós somos servos, não Deus. Aleluia. Deus não é servo de ninguém. Então, quando Deus disser não para você, para e obedeça. O que o apóstolo Paulo fez? Quando ele ouviu o não, ele obedeceu. E o que ele fez logo depois? Mudou de direção. Se Deus está mandando você mudar de direção, irmão, mude. Aleluia. Não insista numa coisa que vai dar errado. Mude de direção. Obedeça o que Deus está falando. Aleluia. Eu não sei se alguém aqui, Glória. Deus já falou e está teimando em fazer alguma coisa. Deus manda te dizer, não faça. Glória a Deus. Não faça. Aleluia. Ah, mas eu pensei tanto em fazer isso aqui, mas Deus não falou nada. Ele já falou não, a pessoa que não quis ouvir. Deus já falou não. Vai dar errado, vai se frustrar e não vai acontecer nada do que você está querendo. Porque Deus disse não. E quando Ele disse não, é não porque que Ele não queira que você faça aquilo que aparentemente parece ser bom, mas não é. Não é. Davi manda buscar a arca numa carroça. Ele estava fazendo alguma coisa boa? Estava, na concepção dele, ele estava fazendo um bem. Vamos trazer a arca para Jerusalém. Só que de forma errada. Era viagem aquilo? Sim, trazer a arca? Sim, ela já tinha que estar em Jerusalém. O que ele fez? Uzá foi meter a mão na arca e já morreu. Por conta de uma coisa que aparentemente era boa, alguém morreu por conta disso. Alguém morreu por conta disso. Então não deixe que situações aconteçam contigo porque você deixou de ouvir o não. Não, eu não gosto do não. Não é bom. Mas Deus disse não, é porque Ele está me guardando. Aleluia. Ele quer me dar uma direção. Ele quer me guiar. Ele quer fazer alguma coisa comigo que eu não estou entendendo. Deus, eis-me aqui, envie-me a mim. Acabou. E segue com Deus, irmão. Apóstolo Paulo,
Numa outra ocasião, ele falou assim, Jesus, olha, 3 vezes fui esbofeteado por Satanás. O Senhor me deixou, o Senhor, já falei 3 vezes, e o Senhor não me responde. Não me responde. Jesus falou assim, Paulo, olha, eu vou te falar não vou te responder. Por quê? Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entendeu o não de Deus e falou, então quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Ou seja, para desse negócio de achar que orou, jejuou, está cheio. Tá não. Você está no corpo frágil. Tu é um corpo de fraqueza. E Deus só opera, não no orgulho, Ele opera quando você acha que não tem condição. Ali que Ele opera. Aí Ele vai dizer não para o orgulho. Aí Ele vai dizer sim quando você se cede para Deus. Se sente um fraco, ou seja, fraco não no sentido de não ter poder ou então condição de fazer alguma coisa. É que você é frágil. Se eu não tiver a direção de Deus, eu não vou conseguir fazer nada. É verdade. Glória. Deus falou assim, Moisés, fala com a rocha que vai sair água. O povo começou a encher a mente de Moisés. Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. O que Deus fez? Falou assim, Moisés, está vendo a terra? Não vai entrar na terra. Não vai entrar na terra. Sabe por quê, irmão? Quando Deus diz não e você teima, você se machuca. Então ele falou assim, tu não vai entrar na terra, porque eu te dei uma ordem e você me desobedeceu. Não desobedeça aquilo que Deus fala contigo, irmão. Os desobedientes tropeçam, caem, se machucam, se ferem. Os desobedientes, ele pode até achar assim, mas Deus não vai fazer nada. Esse é que é o pior problema. Sabe em que tempo você vive? O tempo da graça. O tempo da lei, a pessoa trazia um pombo de acordo com a sua condição financeira, uma pombinha, um cabrito e por aí afora. Quando no tempo da lei, essas coisas que a pessoa levava, ela entregava para Deus e Deus recebia de acordo com aquilo que o homem fazia. Só que tem situação que você vai ter que fazer um alto sacrifício. Esse sacrifício não é subir a escadaria da penha, não é carregar a cruz. É um sacrifício que você vai precisar fazer para você poder entender. Por exemplo, eu quando estou jejuando, isso para mim é um sacrifício. Porque eu não consigo ficar muito tempo sem comida. Mas quando eu oro, Deus, olha, eu quero fazer isso aqui em prol disso. Eu estou apresentando a Deus a minha vida para Ele. Irmãos, apresente-se a Deus. Fala assim, Deus, o Senhor, eu te pertenço. Eu tenho pertencimento. Então eu quero uma conexão contigo. Quando você tiver essa conexão com Deus, irmão, Deus vai falar contigo no sonho, no plano, aonde você estiver. Ele vai te mostrar aquilo que Ele quer para a tua vida. Aleluia. Mas aprenda a escutar o não de Deus. Se você não aprender a escutar o não de Deus, vai ficar difícil ou quase impossível de você conquistar as coisas com Deus. Então, Paulo, quando ele pede para Jesus tirar aquele espinho da carne dele, até porque cada um aqui tem um espinho na carne. Deus não vai tirar isso. Não peça porque Ele vai dizer não. Porque isso aí é uma forma de você se reportar a Ele. Eu tenho um que eu falo assim, Deus, isso aqui eu não gosto. Mas é isso aí que vai ficar. Sabe por quê? Esse negócio que você não gosta,
toda vez que vai chegar para mim, vai falar assim, Deus, eu não gosto disso. Aí eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Por quê? Porque eu não gosto daquilo. Eu quero me afastar daquilo. Mas Ele não vai tirar aquilo. Ele falou assim, Paulo, eu não vou tirar isso. Paulo não ficou frustrado. Paulo não desistiu. Tem crente que se Deus não fizer, ele desiste. Ah, mas já orei, já fiz 10 campanhas, fiz isso, fiz aquilo outro. Por quê? Aqueles 2 meninos, quando pediu para um sentar à direita e outro à esquerda, eles estavam fazendo não para a glória de Deus, era para o benefício próprio. Tudo que você fizer que não envolve a glória de Deus, Deus não vai fazer. Se o que tu estiver pedindo ou deseja, se não glorificar o nome de Jesus, Ele não vai fazer. E se insistir e Ele permitir que aconteça, é você e a situação. Deus vai sair de fora. Então, quando você estiver andando com Deus, as coisas vão acontecer do jeito dele, não do teu jeito, não do meu jeito. Eu já sei disso, agora eu descanso. Deus, se isso está acontecendo, amém, só vou resistir aquilo que eu sei que eu posso resistir. E não vou deixar as coisas acontecerem comigo da forma como eu posso permitir. Então Deus vai dizer não. Marcos, em Marcos é que acontece Tiago e esse João. Eles não tiveram o sim de Deus, tiveram um não. Esse não, para eles, era que eles não iam glorificar o nome de Jesus. Então tem hora que Deus vai fazer um não para não prejudicar. Por quê? Uma certa vez alguém falou assim em oração, Senhor, eu quero ser igual a Paulo. A pessoa entrou em parafuso, foi para o manicômio. Por quê? Não suportou o que Paulo suportou. Não peça aquilo que você não vai conseguir fazer. Não peça nada para Deus que você não vai conseguir fazer, irmão. E não pensa que você vai fazer, que não vai fazer. Tem gente que fala assim, Deus, se o Senhor fizer assim, eu faço isso, isso e isso. Não faz, irmão. Um tio meu estava com um problema de gota e não estava andando um mês. Ele falou assim, Deus, se o Senhor me tirar da cama, eu vou fazer a tua obra. 3 dias depois ele estava andando, não fez a obra de Deus. 1 mês depois ele estava internado e morreu. Melhor ir com Deus do que ficar barganhando com Deus aqui na terra. Não vai conseguir nada, irmão. Não vai conseguir nada. Não barganha com Deus. Deus não quer fazer barganha com ninguém. Deus não tem propina com Deus. Não tem faz isso, eu te dou aquilo. Isso aí é para outros lados aí. Se o Senhor fizer, eu dou isso, dou aquilo, dou aquilo. Deus já deu o que tinha que dar por nós. Agora, eu só obedeço os caminhos que Ele me propôs andar. Deus tem um caminho para cada um de vocês. Se não andar nesse caminho, salvação vai ficar bem longe de vocês. Jesus está às portas. Eu não digo que Jesus está voltando, Ele está às portas. Ele está com a mão na maçaneta. As coisas estão acontecendo e a gente não sabe a que hora Ele vai vir. Então o que eu tenho que me fazer? O que eu tenho que fazer? Me preparar agora. Aleluia! Eu estava vendo uma matéria de uma moça que ela fez um estudo e pegou um papa de não sei quantos anos atrás. E esse papa, ele disse ela que parecia ser uma profecia, que ele falou que quando chegasse, acho que no 120º, 20º papa, ia acontecer o Apocalipse. Quem é esse 120º papa? Papa Francisco. Tudo está convergindo para Jesus, para o arrebatamento da igreja.
Então Deus vai falar não, muito não agora para nós. Deus vai dizer muito não. Sabe por quê? Porque Ele te ama e quer te salvar. Aleluia. Ele vai falar não rasgado para você, porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você deixe a obra de Deus de qualquer maneira. Até porque tem algumas coisas na Bíblia que nós já estamos errando em alguma parte. Quando diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Deus pediu alguém para fazer alguma coisa? Ele deu uma ordem. Essa ordem está sendo cumprida? Quando eu deixo de pregar o Evangelho, pastor, eu estou dizendo não. Se eu deixo de pregar o Evangelho, eu estou pecando contra uma palavra que já foi lançada sobre mim, que é para ir pregar. Quando eu deixo de anunciar o Evangelho, eu estou dizendo não. E quem tem que dizer não é Deus, não eu. Eu tenho que seguir o sim, eu tenho que seguir aquilo que Deus está me guardando, está me protegendo. Se Ele está me protegendo e Ele quer que eu faça a obra dEle, eu tenho que ir fazer. Aleluia. Porque às vezes tem pessoas que têm medo de alguém, de alguma retaliação. Vai haver retaliação. O diabo não está de brincadeira. E outra coisa, as portas do inferno parece que estão escancaradas na terra. E as coisas triplicaram, quintuplicaram. Sabe por quê? Enquanto eu não falei de libertação na minha igreja, não acontecia nada. Fiquei 1 ano falando sobre libertação, todo domingo, na escola bíblica. Explicando para o povo o que é uma libertação. E o que Deus quer fazer através da libertação. O que aconteceu? Eu fui falar o nome de um demônio que ele atua dentro das igrejas. Guarda isso que eu estou te falando. Vocês vão saber que demônio é esse. Eu vou falar. Eu fui falar o nome dele para... Ele se levantou e a gente está sofrendo perseguição até hoje. Eu e minha família. Não sei se Jéssica já falou isso aqui. A gente sofre perseguição no meio do povo de Deus. Até nome de ladrão eu levei, irmão. Mentiroso, já me chamaram de Satanás. Sabe quem é esse camarada? Que eu falei muito dele? Leviatã, já ouviu falar? Leviatã é o demônio das profundezas das águas. Ele vive na escuridão. Se ele vive na água, a água na palavra de Deus é a palavra. Então, ele aonde ele está? Dentro da igreja. O que ele faz? Ele torce o entendimento do povo. Aquilo que tu fala, ele faz a pessoa entender o contrário do que estava acontecendo. Eu dei uma ajudinha para Satanás. Eu não deveria fazer, mas eu acabei fazendo sem pensar e eu me machuquei. Eu fui consagrar uma pessoa e ele se uniu à esposa que está se levantando contra a gente. Eles não querem nada com a obra lá, eles só querem destruir a obra de Deus. Só que a obra de Deus eles não vão conseguir destruir. Aleluia. O que aconteceu? Uma certa vez eu e Jéssica fomos na casa dessa pessoa. E lá o demônio entrou nela e falou que ia destruir a família dela, ia destruir ela e a igreja. Eu falei, a igreja não pode destruir não. O que está acontecendo? Esse demônio está na vida dessa pessoa, porque Deus já veio e me mostrou em sonho aonde ele estava, como ele estava agindo. E eu comecei a orar contra isso. Resumo, estou passando por retaliação. Estou com medo? Nem um pouco. Nem um pouco. E se tiver, eu oro assim, ó. Satanás, olha,
eu te desligo de fulano, fulano, fulano e te amarro pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia. E nisso, ele vai, se afasta, mas ele volta, porque a pessoa vem com ele. E ela fica, já se levantou contra minhas filhas, afronta, só não tentou, só que a gente está tomando todas as guardas, toda a atenção para não ser atingido de uma outra forma. Porque o diabo, ele quando não consegue por uma coisa, ele consegue por outra. Mas o que aconteceu? Vou sair? Não. Vou deixar? Não, não vou. Vou lutar até onde Deus me permitiu lutar. Glória. Vou em frente até onde Deus quer que eu vá. Uma certa vez o homem foi lá e falou assim, olha, tem pessoas aqui que querem que o senhor saia, mas Deus quer que o senhor fique, porque tem muita coisa a ser feita aqui. Glória. E agora, daqui a uns 4 meses eu vou falar sobre o homem espiritual. Como é ser um homem espiritual? O que eu devo fazer para ser um homem ou uma mulher espiritual? Eu vou explicar tudo isso na igreja. Por quê? Eu tenho que explicar. Se eles não cumprirem, o problema é de cada um depois. Mas eu não posso guardar aquilo que Deus quer que eu faça. Aleluia. Se Deus falasse para mim, não, eu não vou fazer. Não vou fazer. Mas se Ele está me permitindo fazer, eu vou continuar fazendo. Então Deus, Ele vai falar sempre esse não. Ele quer fazer uma conexão contigo. Então toda vez que você ouvir um não, Ele está te protegendo, está te guiando. Toda vez que você ouvir um não, Deus está te firmando. Toda vez que você ouvir um não, através da letra Aleph, Ele está te espiritualizando. Aleluia. Deus, Ele quer a igreja dele espiritual. Mas o que é ser espiritual? É estar dentro da vontade de Deus. Isso é ser espiritual. Estar dentro da vontade dele. Obediência. E quando Deus disser não, você escute o não de Deus, sai e glorifica a Deus e vai fazer aquilo que Deus quer que tu faça. Aleluia. Irmão, eu vou parar por aqui. Guarde isso que eu te passei. Entenda que Deus não vai te limitar. Ele vai te proteger. Aleluia. Sempre que Deus falar não, tu orou, Deus não te respondeu, está fazendo silêncio, se aquieta, faça como o salmista, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Deus ouve o teu clamor, Ele só vai responder no tempo dele, não no seu tempo. E se Ele disser não, aguarde o que Ele vai fazer, irmão. Não se entristeça, não fique chateado. Deus vai agir na vida de vocês. Amém? Vocês podem aplaudir o nome de Deus.